7 horas mais 35 minutos, 7h35. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista. Nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 8 de setembro de 2025. O Sicredi apresenta o planejamento para a safra 2025-2026 do milho safrinha. No Jornal da Manhã Entrevista, vou conversar aqui com os gerentes agro da agência Willy Bart, a Fabiane Soldá e também Wesley Murbach. Muito bom dia para vocês, muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Manhã. A gente está vivendo o pleno momento do plantio da soja. A gente estava brincando, né, porque está escalonado esse plantio nesse começo de setembro, né, por conta do clima, né, o tempo, na verdade do tempo, né, que tá chovendo, esfria, aí esquenta, abre o sol, o produtor corre lá plantar, volta a chover, então tem que parar. E tá mais ou menos vivendo isso nesse momento, né? Mas, como tá tudo resolvido agora, a questão da soja é mera formalidade, o produtor já começa a fazer o próximo planejamento e isso é determinante para a próxima lavoura, que é do milho safrinha, né? E conseguindo estabelecer em setembro, a gente tem uma janela perfeita para o produtor se planejar até com cobertura de solo e tudo mais, no momento adequado para essa sequência. Bom dia para vocês, obrigado aqui pela presença. Bom dia, Cunhasque, bom dia a todos os ouvintes, em especial aos associados Sicredi, né? Nós que agradecemos a oportunidade de sempre estar aqui presente, trazendo novidades, né? Que agora a gente vem falar do custeio do milho safrinha. Bom dia, Cunhasque, bom dia aí a todos os ouvintes da rádio, todos os ouvintes aí da nossa região como um todo, né? A gente fica novamente aí muito feliz de estar presente aqui com vocês para trazer novidades, trazer aí coisas boas para o nosso produtor rural. Fabi, qual a importância agora de começar já a planejar a próxima safra, que é o nosso milho safrinha tradicional, né? E o produtor começar já a se organizar nesse sentido? A importância do produtor, ele está se antecipando, né? Fazendo já o seu custeio milho safrinha, é que ele consegue estar efetuando os pagamentos nas empresas, né? Comprando seus insumos, até aquela semente de milho, né? Às vezes tem concorrência em ter aquele produto para ele poder estar plantando, né, a semente. Isso é importante para ele se organizar e com isso ele conseguindo descontos também, isso faz parte do lucro dele, né? Porque assim, não é só acertar na venda do produto, e sim a compra. Ela faz muita diferença. Sem dúvida. E nesse sentido, como a Sicredi Vanguarda apoia o produtor neste planejamento antecipado, o Sicredi entra como elemento fundamental para o produtor nesse sentido. Exatamente, né? Hoje nós temos todas as soluções financeiras que o produtor do agro ele precisa, desde consórcio, crédito para o agro, né? Investimentos de máquinas agrícolas, né? Nós oferecemos todas as soluções financeiras para o associado agro, né? Desde seguros, né? Principalmente o que eu gostaria de enfatizar, que hoje nós temos o seguro para a lavoura, né? Já nos próximos dias estaremos começando a contratar, então que todos os produtores nos procurem, né? Venham fazer suas cotações conosco e nós temos a certeza que conseguimos estar ao lado do produtor, atendendo em todos os produtos que ele precisa, prestando a nossa consultoria. Ele consegue fazer cotação, né? Ter um controle de preço, um controle de custo, que é muito importante. O produtor hoje, a gente tem uma visão, né? Do agricultor hoje é uma empresa, né? É uma empresa, até o produtor brinca quando a gente fala, né? No dia a dia, que é uma empresa a céu aberto, mas ele consegue ter controle de muitas coisas, né? E tendo o Sicredi assim nesse aporte para dar essa sustentação, formar essa base, né? É realmente muito fundamental para o dia a dia, né? Nesse sentido. E a gente vem a gente vê a safra de milho 2025-2026, para nós, assim, parece um pouco distante, né? Mas para o produtor agora, como eu já disse, é uma mera formalidade o plantio da soja, né? Então ele tem que estar atento. E vivendo no mundo global, né, onde a gente depende de insumos de muitas outras partes do mundo, e saber que boa parte que está em conflito também compra o nosso milho,
né? A gente tem que estar preparado, né? A gente não sabe o que vai rolar daqui para frente, né? Então, essa preparação ela é fundamental, né? Quem tiver preparado e conseguir o apoio do Sicredi nesse sentido vai ser fundamental. Fabi, o que torna o milho safrinha 2025-2026 tão estratégico para o setor agro, né? Acho que já posso fazer uma introdução complemento da resposta nesse sentido, né? Porque nesse mundo tão globalizado a gente está de olho em tudo, né? Porque o Brasil de um lado pode ser beneficiado, para o outro a gente fica um pouco atento, né? Porque aí é custo, o valor que eu posso ganhar na venda, mas também tem um custo aí em cima disso. Exatamente, né? E sem contar que a nossa... Vamos trocar só de microfone rapidinho aqui, deixa eu pegar esse aqui, agora sim. Exatamente, né? E o que o produtor, ele tem que fazer essa organização, né? Se antecipando, né, com a compra dos seus insumos. E também a nossa região aqui, ela é uma das maiores produtoras, né, de milho safrinha. Se nós formos ver tantos aviários, né, as atividades de bovinos de leite, de engorda, né? Os suínos, né? Só quanto que é consumido aqui no nosso município, né? Na região oeste, né? E a cada dia mais os produtores, eles investem realmente na cultura, né? Tendo mais produtividade, pois eles têm toda uma assistência por trás, desde as empresas, né? Que eles conseguem produzir mais. E com isso o Sicredi está ao lado, né, do produtor, que ele não fique sem fluxo de caixa, né, que ele faça seu custeio de milho safrinha e aproveite a antecipação, pague todos os seus insumos, né, comprando, tendo desconto, né, e isso é fundamental para nós do Sicredi, né, sempre ao lado do produtor rural. Wesley, quais são os diferenciais da atuação do Sicredi junto ao produtor rural, que aí tem vários elementos importantes nesse sentido para o produtor ficar atento e fazer seu comparativo e tomar a melhor decisão, né? Claro, Cunhas, claro. Hoje o Sicredi atua de uma forma diferente, né, Cunhas? Que a gente atua com a proximidade ao produtor rural, estar perto dele, entender as suas necessidades, né? Buscar assim, as melhores soluções financeiras e não financeiras também, para estar desenvolvendo a nossa comunidade, a nossa região. Como a Fábio bem colocou, hoje a commodity de milho, né, é uma commodity que está, o estoque mundial versus o consumo, ela está praticamente igualada, né? Então nós não temos um excesso de milho no mercado. E falando em safra e safrinha, hoje em dia a gente vê o espetáculo que foi a nossa safrinha de milho agora 24, 25, né? Então não se pode falar mais safrinha, eu acho, né, Cunhasque? Então nós temos uma safra de milho que tem que ser começada a preparar desde agora. E o Sicredi está aqui presente na comunidade, buscando desenvolvimento e dando o apoio necessário para o nosso produtor rural estar se antecipando, estar fazendo bons negócios e garantindo uma lucratividade lá na frente. Antigamente o milho era um complemento, né, de safra, né? Isso. E hoje passou a ser algo interessante, às vezes para cobrir uma falta de receita da soja e por aí vai. E tem dois fatores importantes aí em cima do que você disse, né? A gente está conseguindo grandes resultados graças à tecnologia nas variedades, né? A gente consegue hoje ter variedades cada vez mais adaptadas a qualquer tipo de clima e condição de tempo. Isso aí, a nossa região aqui, né, Cunhas, que eu brinco até, é o extremo, né? Quando é frio é muito frio e quando é muito calor, né? Então, o produtor precisa se antecipar, buscar a melhor qualidade de semente, a melhor variedade aí para estar enfrentando essa oscilação de clima que a gente tem aqui, né? Então, quanto mais se antecipar, melhor. E o milho, o grão, né? Ele é muito versátil, né? O milho, se a gente olhar, é usado desde biodiesel até para fazer etanol, né? Para etanol até quase tudo que, se você ler os rótulos, as embalagens, você vai ver que em algum momento tem milho aí na composição, né? Então ele é fundamental e fora que garante a nossa proteína, né? Porque 70% da ração animal é milho. Então o mundo inteiro vive isso e nem todo mundo tem as condições que o Brasil tem para produzir, né? Então a gente passa a ser olhado com outros olhos em cima de tudo que está acontecendo hoje no mundo e vão abrir muitas possibilidades, né?
Isso, ano a ano a gente vê o aumento da produção, e não é só por conta de aumento de área plantada, né, Cunhasque? A gente sim vê muita área sendo aberta, aumento de área de plantio, porém a tecnologia que está sendo empregada na produção está aumentando muito a quantidade de grão em áreas menores, né? Então a gente vê que o produtor estando fazendo essa antecipação, né, buscando já e pensar na safra 25, 26 lá na frente, ele vai ter muitos ganhos. É aquele velho ditado, né? A gente fala de tantas coisas, né, nesse mundo moderno, mas os nossos avós sempre falavam, olha, quem chega primeiro bebe água fresca. Então, isso. chega o quanto antes, né? Então, aproveita esse momento, aproveita as condições. E em cima disso, né? Para quem quiser beber essa água fresca, né, água limpa e água fresca é o ditado. O produtor, como que ele pode buscar informações e como ele pode fazer o simulado do financiamento, né, para ele entender todo esse processo? Isso, a gente está disponível em todas as agências aí da região, né? A rádio aqui ela tem uma abrangência grande, né, Cunhasque? Então, isso que a gente está falando aqui vale para toda a região, vale para todas as agências Sicredi Vanguarda, né? Então, ele pode procurar nós aqui na agência Willy Bart, aqui em São Miguel, como temos as duas agências, porém, somente o Willy Bart é especializada no agro, né? Então, temos ali um time de gestores e assistentes, todos muito bem preparados para atender o nosso produtor. Lembrando que hoje em dia o crédito rural ele já não é mais tão burocrático, né? Ele é simples, então basta você chegar na agência, se você já é associado, a gente já consegue fazer a simulação, se não é também, já consegue também fazer a simulação, passar toda a documentação que se faz aí necessária para dar introdução aí no seu custeio. Lembrando que o Sicredi disponibilizou aí para o ano safra 25-26 mais de 24 bilhões de reais em custeio agrícola, Cunhasque. Então é muito recurso para atender, tá? Temos aí uma variedade de um portfólio aí de produtos excelente aí para estar atendendo o nosso produtor. Então basta chegar numa agência, conversar com um dos nossos gestores especializados aí no agro para entender um pouco melhor sobre como funcionam as linhas e encaminhar o seu custeio para garantir o recurso antes e garantir uma semente de maior qualidade, garantir aí o adubo. A gente vê que todos os insumos eles estão aí passinho a passinho está subindo o preço, isso vai subir o custo lá na frente, então quanto antes garantir, você consegue bons descontos aí nas cerealistas para adquirir os seus insumos. Então a gente fala, o lema é a antecipação mesmo, Cunhasque, que é estar se antecipando para garantir bons negócios. Gente, são 7 horas mais 48 minutos, só uma passadinha para a gente fechar aí. No plantio da soja, o movimento tá grande, né? Muita gente se encaminhando para finalizar, mas depende do bom tempo, né? Ou seja, do sol, na verdade, né? A gente tem vivido assim, o produtor bota as máquinas na lavoura, planta um pouco, tem que parar, né? Mentira, isso mesmo. Agora é o momento, né? Então, a partir do dia 1º aí que abriu o vazio sanitário, o zoneamento, o pessoal já começou a plantar, muito movimento aí nas lavouras, um pouquinho assim, pelo tamanho da nossa abrangência, tamanho da nossa área aí um pouquinho tímido ainda, mas devido mais a essa questão climática, né? Hora chove, hora faz frio, hora tá calor, essa oscilação grande de temperatura, né? Mas o pessoal tá se movimentando e tá iniciando o plantio para garantir uma boa produção de soja. E também enfatizar, Cunhasque, que quem ainda não garantiu o seu recurso da safra de soja, nós ainda estamos contratando custeio para soja, ainda temos recursos, então pode chegar na agência, a gente vai fazer o possível para agilizar ao máximo a operação para garantir os seus recursos aí até o plantio. Estamos vivendo esse momento de plantio da soja aqui em São Miguel do Iguaçu, uma das regiões onde que se planta mais, entre aspas, adiantado, né? Hoje, cada vez mais, não é à toa que se abriu a questão do vazio sanitário para dia 1º de setembro, né? Por conta de uma necessidade, já tem que se entender isso. E foi que bom que as autoridades, quem decide, toma essas decisões, tiveram bom senso, né? Porque a gente depende muito dessa produção, né? O nosso produtor produzindo, a gente tem a nossa economia fluindo bem, não só aqui na nossa região, mas no país todo. E isso aqui, principalmente a partir de 1º de setembro, a gente está vivendo, apesar do frio, né, sustentando, muita gente arrastando ali para plantar dia 15, agora já empurrando um pouquinho para o dia 20.
Isso eu acho que é positivo, porque parece que o clima está estável, né? Diferente dos outros dias que vivia muitas oscilações, muita dificuldade, muita gente, lembrando, passado plantou no seco, né? Arriscou, plantou no pó, então realmente estamos vivendo um bom momento. E claro, o nosso assunto principal hoje aqui foi o planejamento para a safra 2025-2026 do milho safrinha. No Jornal da Manhã Entrevista eu conversei aqui com os gerentes agro da agência Wilibart, a Fabiane Soldá e também o Wesley Murbach, e fica a sugestão para vocês: procure o Sicredi, qualquer dúvida, se quiser, se precisa de financiamento, se precisa de informações para tal também, se planejar é a principal. Vocês viram que está acontecendo um monte de coisa. E sim, tudo é global hoje. Não adianta. O milho é uma commodity também e gera muita especulação. O insumo dele também então o produtor que estiver preparado, ele pode ter uma condição muito diferente lá na frente, e o Sicredi está aqui à disposição. Gente, muito obrigado, tá? Isso, Cunhasque. Nós agradecemos aí novamente muito a oportunidade de trazer aqui as melhores informações aí para o nosso produtor rural estar se preparando, né? Então a gente agradece o espaço, deixamos aí as portas abertas da agência, atendimento aí normal todos os dias, né? De segunda a sexta, das 9 às 15, né? Então, produtor, passe na agência, converse conosco e entenda aí a nossa forma de atuação, a nossa forma de trabalho para garantir aí bons negócios. Fábio, obrigado, bom trabalho para vocês, uma ótima semana. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder estar trazendo informações, e também quero deixar o meu convite, né, quem ainda não é associado Sicredi, né, que venha nos procurar ou mande uma mensagem, podemos marcar uma visita, levando o nosso modelo de trabalho, né, levando mais informações. 7h52, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência a gente volta a trazer as principais informações do esporte. E olha, com o fim da primeira fase do Paranaense Feminino de Futsal Série Prata, São Miguel terá pela frente o Paranaguá nas quartas de final. Boa sorte para as meninas. E o Santa Helena Futsal foi rebaixado na Série Prata e terá que disputar a Série Bronze 2026. O Santa Helena passou por aquele temido quadrangular do rebaixamento, não sobreviveu. O São Miguel vai passar por ele também, né? A federação ainda não divulgou a tabela, mas vai ser o caminho do Amarelinho do Oeste para tentar escapar do descenso. Cruzeiro e Corinthians empatam em jogaço pela ida da final do Brasileirão Feminino. E ainda, a gente vai projetar a seleção brasileira. Ancelotti fazendo testes para última rodada. A seleção joga amanhã contra a Bolívia. Jornal da Manhã.